Onde está a igreja? Ao descrever sua segunda vinda para o povo judeu, o Senhor Jesus nos disse onde a igreja estaria naquele momento. Uma conversa de mais de 2000 anos atrás. Certo dia, o Senhor Jesus estava conversando com 4 de seus discípulos e lhes disse que o templo, do qual todos se orgulhavam tanto, seria totalmente destruído. O templo sempre foi o foco da identidade nacional do povo hebreu porque significava a presença de Deus entre eles e, com isso, o respaldo à ideia de que são povo escolhido entre todas as nações. Por isso, a conversa tem a nação de Israel como foco de preocupação por parte dos discípulos. Naquela época, Israel estava sob o domínio romano e os religiosos mantinham as práticas rituais, conseguindo com isso sujeitar o povo, que era o que Roma queria. Como sempre, os religiosos usavam a fé das pessoas para obter seus próprios benefícios. Ao manter o povo entretido com práticas religiosas, Roma não tinha problemas com revoltas e exigências. Mas Deus não se manifestava por meio desses líderes religiosos, e Jesus deixou isso claro. Foi por isso que eles o odiaram e o crucificaram. Sejamos precisos com relação ao contexto. Nesse contexto de conversa, quando o Senhor disse que o templo seria destruído, os discípulos, todos judeus, fizeram-lhe 3 perguntas, e uma delas era como se daria sua segunda vinda no final dos tempos, logo depois daqueles dias da grande tribulação. Lembremo-nos de que naquele momento da conversa, o Senhor Jesus ainda não havia morrido, ressuscitado dos mortos nem enviado o Espírito Santo. Portanto, a igreja não existia e nem sequer fazia parte do pensamento ou das preocupações desses homens judeus. Suas perguntas refletiam a constante preocupação deles com a restauração da nação de Israel. Lembremo-nos de que a igreja recebeu a promessa de habitar no céu e Israel recebeu a promessa de reinar na terra. É por isso que os judeus estão sempre fazendo perguntas sobre o reinado de Israel. Falando do dia do Senhor ou da segunda vinda. Voltando à explicação do Senhor sobre o que aconteceria no final da grande tribulação, ele diz: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Se compararmos esse texto em Mateus 24, 29 e 30 com Joel 2 e Zacarias 14, veremos que se trata de sua segunda vinda, mencionada em Hebreus 9, 28, quando todos os olhos o verão chegar à terra em glória. Explicando melhor como será essa vinda, ele fala sobre quem o acompanhará, além dos anjos. A palavra diz: ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 31. Em Mateus 20, 16, vemos que os escolhidos são aqueles que ouviram seu chamado. Em Romanos 11, Paulo explica que Israel não alcançou o que procurava, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Não entraremos em detalhes sobre os eleitos, porque o foco está em outro lugar. No momento da segunda vinda de Cristo ou o dia do Senhor, como a Bíblia costuma chamar, os eleitos virão com ele. Esses escolhidos ou eleitos são a igreja, que foi levada para habitar no céu antes daqueles dias da grande tribulação. Um detalhe frequentemente ignorado: esses escolhidos estarão por todo o céu, de onde serão convocados pelos anjos, sob o comando do Senhor Jesus, quando ele vier à terra no final dos 7 anos da grande tribulação. Observemos exatamente onde estão esses escolhidos. O Senhor diz que os anjos os reunirão de uma a outra extremidade dos céus. Essa palavra céu no dicionário Strong é a palavra 3772 e é ouranos, que se refere à morada de Deus. Isso é corroborado pela promessa do Senhor Jesus à igreja de levá-la à morada do Pai em João 14, 2 e 3. É por isso que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4,17 que seremos arrebatados, ampliando a explicação em 1 Coríntios 15, 51 e 52, ao dizer que seremos transformados, depois de explicar que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Juntando todos esses ensinamentos da palavra, vemos que em Mateus 24, 31, o Senhor Jesus está falando de sua segunda vinda à terra, após os 7 anos da grande tribulação, e que ele virá acompanhado, entre outros, pela igreja, que naquele momento estará por todo o céu, ou morada do Pai. Ela então vem com o Senhor em glória e todo olho verá. Apesar da tempestade, tenha fé na palavra do Senhor e em suas promessas. Isso é firmar seus pés na rocha eterna, e somente aqueles que constroem sua morada na rocha, que é Cristo, prevalecem quando a tempestade chega.
Examine-se e considere se você realmente crê em Cristo. Não apenas se crê que ele morreu e ressuscitou, mas que com seu sacrifício, pagou por todos os seus pecados e que ele virá buscá-lo antes de derramar sua ira sobre o mundo incrédulo. Se você tiver um lampejo de dúvida ou medo, converse com o Senhor, pois somente aqueles que creem fazem parte da Igreja de Cristo, que está prestes a ser arrebatada. Deixe um comentário abaixo dizendo se você tinha percebido este detalhe. Diga-nos também se a compreensão desse texto te ajudou de alguma forma. Nosso material é inédito. Se você gostou, inscreva-se e compartilhe.